nesse momento você está sendo gravado, tá bom? Ok. Amanhã não. Quarta-feira, né? Nós vamos ter a nossa primeira prova, certo? E eu estou aqui hoje para tentar explicar como é que vai funcionar essa prova e para tirar dúvida também sobre o assunto da prova. Explicar qual é o assunto da prova e tudo mais. Tá bom? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pergunta, ver se vocês conseguem ver meu livro. Peraí, como é que eu compartilho? Aqui, compartilhar. Compartilhar. Estão vendo meu livro aqui? Conseguem ver aqui meu caderno? Sim. Legal. Se eu escrever aqui, vocês enxergam bem? Enxergam? Sim. Sim. Beleza. Então, antes de partir para dúvidas mesmo, queria saber... Antes de dúvidas sobre o conteúdo, queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a prova. A prova vai ser... Ela vai estar aberta no Moodle a partir de amanhã, às 19 horas. No Moodle, na página nossa do Moodle, certo? E vão ser questões de múltipla escolha. Vão ser... Eu estou achando que... Pode mudar um pouco, mas não deve mudar. Estou achando que serão 5 questões, certo? E o assunto abordado vai ser, basicamente, o capítulo 1 e 2, né? 1 e 2 e o capítulo 4, certo? O capítulo 1 e 2 tem uma revisão sobre funções lineares e coisa e tal, e depois fala um pouco sobre limites e continuidade. E o capítulo 2 sobre derivadas. O capítulo 2 também não é todo, não, tá? O capítulo 2, deixa eu colocar aqui para vocês verem. O que eu fiz? Aqui. Isso. O capítulo 1, certo? Seria basicamente esses, seção 1.5 e 1.6. Dá para ver legal aí. Se aproxima muito, ele fica fora de foco. No capítulo 2, até a regra da cadeia. Se eu não me engano, análise marginal e aproximação por incremento é o assunto da próxima aula depois da prova. E o capítulo 4 é a parte de função exponencial em função logarítmica. Tá? Basicamente, as 3 primeiras sessões. Certo? Em algumas aplicações, basicamente, do nível daquelas que eu apresentei naquelas 2 ou 3 aulas que eu fiz que estão no YouTube, tá? Que fala sobre atualização de valor monetário, fala de juros composto, essas coisas que são exatamente da área de vocês. Eu quero dar uma aplicação disso. Tá bom? Professor, Oi. o capítulo 1 é 1.5 e 1.6? Não deu para ver direito? Isso. Tá. Obrigada. É porque os primeiros 4 sessões são revisão, né? Então, é assim, as coisas que estão na sessão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, eu estou assumindo que vocês já saibam,
certo? Não vai ter perguntas específicas sobre elas, mas obviamente que vão cair funções lineares, funções quadráticas, gráficos de funções, interpretação de gráficos, essas coisas que estão nas sessões iniciais, tá bom? Na seção 2.5, só uma coisa, na seção 2.5, no capítulo 2, desculpa, o importante é que não cai da seção 2.5 para frente, certo? Só até a seção 2.4. Então, só para confirmar, o capítulo 2 é da seção 2.1, o começo até a 2.4. Inclusive a 2.4. Perfeito. Só porque eu estou mandando aqui no chat para a gente ter salvo. Obrigado. E a 4, o capítulo 4, deixa eu ver se a seção 4 também cai, 264. A seção 1 é 4.1, 4.2 e 4.3. E seção 2. A seção... Não, a seção 4.4 não cai, tá? O capítulo 3 não cai nada, né? Desculpa, viu? Não sei o que está acontecendo. Vou ver para você já, mas acho que não. É só porque eu vou mandar aqui no chat para ficar salvo, Tá bom. para facilitar para a gente a conferência. 4.4 não, tá? 4.4 fala um pouco de crescimento e decrescimento, que a gente não abordou esse assunto ainda. E o capítulo 3, que você perguntou, é sobre... Não, o capítulo 3 também não. Justamente, a gente precisa do capítulo 3 para falar um pouco dessas aplicações de crescimento, decrescimento e traçado de curva. Traçado de gráfico, coisa e tal. Então, isso também não cai. Professor, Oi. vai cair questão específica, tipo taxa de juros nominal, efetiva, capitalização, assim, especificamente essas formulinhas? Ou não? Formulinhas? Não, não é fórmula, na verdade, mas assim, esses conceitos vai cair. Eu acho que devia, né? Alguma coisa na linha do que foi feito naquela aula do YouTube, Uhum. no finalzinho daquela... Eu acho que no finalzinho da segunda aula ficou um pedacinho cortado, eu incluí no começo da terceira aula, não é isso? Foi. Para ver qual aplicação que rende melhor, dependendo da distribuição de como é contabilizado os juros, né? Isso. Esse é assunto da prova também. Obrigada. De nada. Professor, desculpa. 4.3 sim, viu? 4.3, era isso que eu queria confirmar. Obrigado. 4.3 sim. Deixa eu ver aqui. 1.5 e 1.6. Isso. É melhor se dizer sobre o capítulo 1, que é o capítulo 1 todo, tá? O ênfase era 1.5 e 1.6, porque as três primeiras sessões, eu estou supondo que seja revisão para todo mundo, mas para quem tem deficiência naquela parte da sessão 1.1, 1.2 e 1.3, tem que dar uma olhada sim, tá? Não vou cobrar especificamente coisas que estão ali, mas não tem como a gente andar para frente, sair do zero, se a gente não tiver noção de gráfico de uma função, do que é uma função linear, essas coisas que estão justamente na seção 1.1, 1.2 e 1.3. E 1.4. Certo? Então, deixar isso bem claro aí, porque senão alguém vai falar assim, mas você comprou gráfico de função linear. E estava nas sessões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e o Zian falou que não ia cair. Me livra dessa aí. E capítulo, isso, 2.1 até 2.4, isso. 4. E capítulo 3 não, mas 4.1, 2 e 3. Isso, Isabel, 4.1, 4.2, 4.3. Isso, Zia. Ok. Beleza?
Vocês estão conseguindo assistir às aulas daquele professor Renan direitinho? Estão entendendo? Ele faz as coisas com muito detalhe. Eu acho que muitas vezes eu sinto vontade de fazer uma aula, mas a dele está tão pronta, bonitinha, e a gente conversou com ele, ele autorizou o uso da dele. Então, só aqui e ali... tem algumas coisas que... por exemplo, a gente só falou em limite quando a função tende a um ponto. Quando o limite de uma função, quando o x tende a um ponto. Aqueles limites que envolvem o infinito, a gente não está vendo, não vai ver não, tá? Eu não sei, eu acho que eu excluí essas aulas dele para deixar claro, mas é bom falar. Então, a gente quer saber o conceito, o que acontece com uma função, o que é o limite de uma função quando x se aproxima de um número real, x0. Tá? Em algumas das aulas dele, que eu acho que eu não incluí para vocês, ele estuda limite quando x tende para mais infinito, quando x tende para menos infinito, ou quando a função tende para mais ou menos infinito, quando x se aproxima de um ponto. Esses limites envolvendo infinito, a gente não vai olhar, não. É só limite do ponto, porque tem a ver com continuidade, e a continuidade é necessária para a gente ter a derivação da função. E a derivação diz respeito a quão rápido é uma taxa de variação instantânea, né? É uma dica boa para quem não está muito confortável com esses conceitos de derivada e coisa e tal, é olhar aqueles exemplos que o professor Renan faz sobre velocidade, exemplos da física, né? Velocidade instantânea. Acho que ele faz um exemplo bem legal ali sobre o que é velocidade instantânea. E na verdade, a derivada é isso. Quando a função representa a posição no espaço, no instante t, então a derivada é realmente a velocidade, do jeito que a gente conhece, a velocidade da física, certo? Agora, quando a nossa função representa, por exemplo, os preços da gasolina no país, no Brasil, preço da gasolina no Brasil em função do tempo. Então, o que é a derivada? A derivada é a velocidade com que esse preço muda. Mas que velocidade? Não é uma velocidade média, é um conceito de velocidade instantânea, é a alteração que tá ocorrendo no preço da gasolina em cada instante. Nesse instante que eu acabei de falar, nesse outro agora, como se fizesse... às vezes não faz muito sentido isso para a gente numa primeira abordagem, quando a gente é apresentado ao conceito, por isso que eu falo, dá uma olhada primeiro do conceito físico. O que é a velocidade instantânea, né, no sentido físico? Quando você pega uma caneta e solta, ela tem velocidade zero no instante que você solta, quando ela bate na mesa, certamente faz sentido ela chega ali com uma velocidade positiva, específica, né? Faz muito sentido a gente se perguntar com que velocidade ela bate na mesa. Agora, é uma velocidade que ocorre no instante que ela bate na mesa, certo? Não pode ser usado o conceito de velocidade média, porque se você usar algum intervalo de tempo para calcular a velocidade naquele intervalo de tempo, então já não é mais um instante que ela bate na mesa. O instante que ela bate na mesa não é intervalo algum, é um único instante. Certo? Esse conceito, por isso que eu estou sugerindo, quem tiver alguma dificuldade ainda, olhar a aula do professor Renan, o exemplo de física. E outra coisa, a internet está repleta de aulas de tudo que é professor, de tudo que é jeito, dos mais aprofundados, menos aprofundados, mais detalhados, mais bagunçados, sabe, mais didáticos e tudo, com mais exemplos. Então, eu me uni ao resto da equipe de cálculo 1, e uma das coisas que os professores discutiram é que a gente não quer sobrecarregar vocês com assunto.
Quer dizer, o assunto é o mesmo, na verdade, mas sobrecarregar com informação. Porque se a gente começar, e eu dei uma olhada na internet, e tem muita coisa, se a gente começar a olhar na internet lá, entrar no YouTube e colocar cálculo 1, ou colocar taxa de variação, derivada de uma função, essas coisas, vão aparecer milhares de vídeos e aulas, e professores de todo tipo lá dando essas aulas, certo? Então, eu recomendo que vocês não façam isso. A não ser que vocês não consigam entender os exemplos do professor, não consigam ajuda comigo, com o monitor, no fórum, conversando entre vocês, esse tipo de coisa. Aí você pode procurar ajuda em com outros vídeos, mas não sai desesperadamente tentando procurar vídeos, porque a quantidade de informação é tão grande, o nível de detalhamento de cada aula vai ser tão grande, tão específico, que você provavelmente vai se perder, porque as aplicações, por exemplo, né, são aplicações, existem aplicações das derivadas em tudo que é área. Então, se vocês repararem, eu estou direcionando os exercícios que eu seleciono para vocês, eu estou basicamente fazendo, são de dois tipos, os exercícios mecânicos, né, que é para você aprender a técnica. Como é que eu calculo a derivada de uma função num ponto? Como é que eu calculo a reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto? Então, são mais mecânicos, e os que não são mecânicos, que são mais um pouco de aplicados, eu tento selecionar coisas que eu acho que estão relacionadas ao que vocês ou estudam ou vão estudar, certo? Então, juro, depreciação de máquina, investimento, força de trabalho, quanto é que isso custa para gerar quanto que o preço da mão de obra influi no preço final do produto, esse tipo de coisa. Demanda, oferta, procura, elasticidade de preço, essas coisas todas. A análise marginal, que vai ser o assunto logo depois dessa prova, são tudo aplicações da área de vocês. Eu quero que vocês saiam, né, entendendo, sabendo aplicar essas coisas na área de vocês. Tá bom? Então, minha dica é, tentem seguir o roteiro. Se não conseguir, ou se perder alguma coisa, não saia feito louco procurando outros vídeos, porque você vai achar tanto vídeo e tanta informação que você vai ficar perdido, tá? Procure conversar, vocês devem ter um grupo de WhatsApp, troquem informações entre vocês, tem a monitoria, tem a mim também, vocês podem perguntar, mandar mensagens e dúvidas. Tem o fórum, né? O fórum no Moodle também. Que vocês podem trocar ideias ou deixar a dúvida lá, o monitor passa, ou eu também passo por lá e dou um palpite, uma dica, uma sugestão, tá bom? E a maioria dos exercícios também tem as respostas, né? Eu estou selecionando os exercícios ímpares para vocês fazerem, que tem as respostas atrás do livro. Ok? A prova vai estar aberta da quarta-feira às 19 horas, que é o horário de aula de vocês, e eu vou deixar ela até a quinta-feira, à meia-noite. Quinta-feira, 23 horas e 59 minutos. Só que o tempo para fazer a prova, o tempo de realização da prova são 5 horas, certo? Então, você pode... tem todo esse intervalo de tempo para você escolher o melhor horário para você entrar, mas você não tem todo esse tempo para fazer a prova, não. Tá bom? Só uma dúvida. Fala. Nós temos quantas tentativas para fazer a prova? Uma tentativa? Uma tentativa. Num tempo de 5 horas. Isso. E outra coisa, quem começar depois das 19 horas da quinta-feira, vai ter menos de 5 horas, certo? Porque às meia-noite da quinta-feira, o sistema trava e envia a prova do jeito que tiver. Então, se você começar depois das 19 horas da quinta, você vai ter menos tempo que os outros. Ok? Ok.
Então, agora estou aberto a perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Ninguém com a mão levantada. Professor, Oi. como é que ficou a situação da prova no dia 9/11? Ah, ela vai ser puxada para o último dia letivo, que é dia... Deixa eu ver. Estava marcada para o dia 9, né? Isso, Mas o último dia letivo é dia 7, não é isso? Sábado. isso. Então, essa prova vai ter que ser na quarta-feira, dia 4. Tem como ser no dia 2? Porque no dia 4 a gente pode ter problema, porque tem outra prova marcada nesse horário. Dia 2 é feriado, né? Ah, Para tem ajudar. isso. Pode ser no dia 5, né? Ah, só que, bom, a gente pode combinar quando chegar mais perto, que daí eu posso, porque a UFMG pede que a prova inclua um período de aula de vocês, certo? Uhum. Então, eu posso... essa prova de quarta-feira de vocês é de quê? De grau? De contabilidade. Já está marcada para quarta-feira. Isso. É na quarta mesmo. Isso. Quando chegar mais perto, vocês me lembrem, a gente pode começar ela na quarta e deixar o período, de novo, igual a gente fez agora, até quinta-feira, meia-noite. Então, vocês não precisam fazer ela na quarta, vocês têm mais um dia para fazer, ou se ainda faltar tempo, porque ficar batendo com a outra, a gente deixa até o meio-dia da sexta-feira. Ah, não. Então, se abrir e ficar até na quinta, dá pra gente fazer, igual você tá fazendo dessa vez. Aí Então, tá certinho. tá bom. Mas me lembrem quando chegar na época assim, que eu vou esquecer. Tá bom. Obrigada. De nada. Vocês têm feito exercícios? Estão tendo dificuldade em alguma coisa? As aulas do professor Renan estão confusas? Eu assisti, as que eu assisti, pelo menos, eu achei que ele faz com muito detalhe, muito exemplo. Eu assisti até em velocidade alterada para andar mais rápido, porque ele faz muito, muito detalhado. Fala, alguém? Clara, fala. Professor, tem como você fazer a questão 74 da seção 2.4? Clara, eu não gosto desse negócio de eu fazer a questão, não, tá? Se você me disser 2.4, Isso. se você me disser o que você tentou e não conseguiu, eu acho mais interessante, porque se eu faço a questão, você não aprende tanto, sabe? Que questão que você falou? 74. Da 2.4, regra da cadeia. É isso? Deixa eu ver aqui. 74. Produção. É essa? Sobre É produção? uma que começa depreciação. Ué, essa numeração de livro você está usando qual, então? Porque... Você tá usando qual edição? A 9ª ou a 10ª? Então, eu uso a 10ª e quando eu passo para vocês, os números têm que ser da 10ª, tá? Não começa depreciação, o valor V. Esse é 76 para mim aqui. Ah, desculpa, é que eu tô usando a edição 9. Tá. Eu tive dúvida na B. Só que eu estou falando é o seguinte, você pode usar outra edição, mas você tem que ver os exercícios que eu passei, a numeração que eu usei, tá? E traduzir para a sua edição, para você fazer o exercício certo. É Tá porque bom? a 10ª não tem em português, só tem em inglês. Não, Pelo menos eu não achei. você pega lá em inglês, você pega o enunciado em inglês, você identifica, porque a numeração pode estar um pouquinho diferente, como está aqui, mas você consegue identificar lá qual que é o exercício da sua edição que corresponde àquele, entendeu? Para você fazer exatamente o que eu pedi. Tá?
Porque, por exemplo, esse aqui deve ter sido o que eu pedi, mas eu estou falando o seguinte, por exemplo, 77 fala de crescimento de inseto. Acho que eu não pediria o 77, né? Para vocês, quer dizer, eu posso até pedir por curiosidade, coisa e tal, mas eu estou dando preferência às coisas relacionadas ao que vocês estudam. Então, se você vai lá na sua edição e aparece lá um exercício sobre crescimento de inseto, você fala assim, peraí, deixa eu ver na 10ª edição o que é que o professor pediu direitinho para fazer o exercício certo, tá bom? Pode deixar. A minha B Depreciação. não bateu. Não bateu? Depreciação. O valor V, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês não vão conseguir ver essa coisa aqui. Dá para ler? Eu leio para vocês. O valor V, em milhares de reais, de uma máquina industrial é modelado pela função V de N. Todo mundo consegue ver? Sim. V de N. Onde N é o número de horas diárias de uso de máquina. Suponha que o uso varia com o tempo de tal forma. Então, o uso da máquina é dado por uma outra função, N de T. Ixi, não vai caber ali, escrever aqui embaixo. N de T. Raiz quadrada de T ao quadrado menos 10T mais 45. Onde T é o número de meses de operação da máquina. Deixa eu só falar uma coisa. Você está vendo que o N de T N é o número de horas diárias, onde N é o número de horas diárias do uso da máquina. Certo. E T é o número de meses de operação da máquina. Beleza. A letra A, você conseguiu fazer? Consegui. Quantas horas por dia a máquina está sendo usada daqui a 9 meses? Qual será o valor da máquina nesta ocasião? O valor da máquina é o V, né? V em N. Quantas horas por dia a máquina estará sendo usada daqui a 9 meses? É o que ele está perguntando na letra A? Ele está perguntando o N de 9. N de 9, exatamente. Então, a letra, quer dizer, a letra A tem duas partes, né? A letra A1 é N de 9. Aí você calculou? Dá 81 menos 90, dá menos 9, com mais 45 dá 36. Raiz disso, 6. É isso? Uhum. E o segundo item é qual será o valor da máquina nessa ocasião? O que ele está pedindo? O V de 6. Isso. O V do N de 9, que é o V de 6. Então, é só colocar na equação para o V, que está ali em cima, V de 6. Então, é o quê? Bom, essa você fez, né? Na verdade, não precisava nem fazer. É 3 vezes 6, 18, com mais 430, 448, dividido por 7, 2/3 disso. Eu não tenho uma calculadora, mas você fez aí e bateu, né?
deu 16. Deu 16? Bonitinho? Uhum. 16. Ok. Aqui, taxa. Então, o que está pedindo? Está pedindo taxa. Taxa de variação instantânea. É o quê? Derivada. Aqui, taxa, o valor da máquina estará variando. O valor da máquina é dado pela V. Com o tempo daqui a 9 meses. Certo? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a taxa, que é a derivada, certo? Da função valor da máquina, daqui a 9 meses. Só que é a derivada, certo? Calculada no N de 9. Que você já calculou no item acima, dá 6. Não é isso? Isso. Desculpa, tem uma coisa errada aqui, tá variando. Taxa, o valor da máquina. Isso que eu escrevi aqui está errado, tá? Porque, na verdade, olha só. O V é uma função do N, certo? O N é o número de horas diárias de uso da máquina. O N é uma função do T, certo? Que é o tempo dado em número de meses, onde T é o número de meses de operação da máquina. Então, a derivada da função que ele quer o seguinte, ele quer uma função que dependa de T, e que é justamente essa V de N de T. E ele quer a derivada dessa função. Certo? Então, a V é uma função do N, e, por sua vez, o N é uma função do T. Ele quer enxergar essa composta como uma coisa só que dependa do T, por isso que ele está falando. Aqui taxa o valor da máquina, que é o V, certo? Mas o V é uma função do número de horas de uso da máquina. Mas ele não quer o número de horas de uso da máquina, ele quer a taxa aqui taxa o valor da máquina está variando com o tempo daqui a 9 meses. Então, ele quer essa derivada quando o T for 9. Tá? Então, é justamente o que nos permite derivar uma função composta, é o que a gente chama de regra da cadeia. Certo? E a derivada, a regra da cadeia, é a derivada da função mais externa, avaliada no ponto em questão. Vamos colocar T aqui primeiro, fazer o caso geral, depois a gente coloca qual é o instante T que ele quer. Vezes a derivada da de dentro naquele instante T. Certo? E aqui ele quer um T0. T0. Que T0 é esse? É 9 meses. Um T0 igual a 9. Certo? Então, eu tenho que calcular a derivada da V, a derivada da N, calcular a N. Então, olha só, derivada da V e calcular em N de T0. N de T0 a gente calculou aqui. É o N de 9. Certo? Que é 6. Então, eu tenho que calcular isso aqui no 6. E o N' eu tenho que calcular no T0, que é 9. Certo? Então, a gente tem que derivar aquelas duas funções. Então, vamos escrever de novo a V aqui. A V é
3n mais 430 sobre n mais 1. Tudo isso elevado a 2/3. Certo? Então, note que aqui, de novo, eu tenho uma composta de duas funções. Eu tenho essa função que está dentro do parênteses, elevado ao expoente 2/3. Certo? Então, para calcular a derivada disso, eu vou usar, de novo, uma regra da cadeia. Que é, primeiro, a regra do expoente, esse 2/3, desce, multiplica o parênteses, e elevado a 2/3 menos 1, 2/3 menos 1, 2/3 menos 3/3, isso aqui é menos 1/3, certo? Avaliado no n em questão, que a gente sabe que é 6, mas vou escrever a fórmula geral aqui por enquanto. Vezes a derivada desse quociente. A derivada desse quociente é um monstrinho que usa a regra do quociente. E a regra do quociente é: embaixo aparece o quadrado do que estava embaixo. Aí em cima fica, no numerador da derivada, fica a derivada do numerador daqui, que é 3, vezes o denominador, que é n mais 1, menos a derivada de baixo, que é 1, vezes o de cima, que é 3n, mais 430. Certo? Então, esse aqui, deixa eu perguntar, Clara, era nessa linha que você estava indo e não conseguiu? Chegar na Eu resposta acabei de certa? ver aqui, quando eu fui derivar a primeira derivação que você fez, em vez de colocar 2/3, eu coloquei só 2. Aí eu errei toda a conta depois disso. Tá bom, mas o resto você estava indo pela mesma linha de raciocínio? Tava. Eu Tá realmente calculando, usando a regra errei da essa parte. usando a regra da cadeia e tudo? Sim. Tá. Então, eu vou deixar você fazer esse recupera. Eu vou só deixar os outros também tentarem. Só vou escrever aqui o que era velhinha de n de t, né? E vezes o n' de t. Vamos calcular a derivada da n também. A n, né? Deixa eu escrever. Onde é que está a n aqui? Cadê? Vou escrever aqui no cantinho, tá? A n é raiz quadrada. E a raiz quadrada é elevar a meio. É a raiz quadrada de t2 menos 10t mais 45. Certo? Então, a derivada dela é a regra do expoente de novo. Desculpa. É a regra do expoente com uma cadeia envolvida, né? Porque tem aqui um polinômio sendo elevado a meio. Então, a derivada é meio vezes esse polinômio elevado a meio menos 1, que é menos meio, certo? E o polinômio que está aqui é o t2 menos 10t mais 45. Vezes a derivada do polinômio, 2t menos 10. Tá? Então, olha só. Vou deixar vocês terminarem, tá? Se vocês não conseguirem, me perguntam, eu pergunto para os amigos, mas essa expressão aqui, calculada quando t quanto que era o t mesmo? 9, né? 9 meses.
Hã? Não, o T era 9, né? Ah, tá. O T era 9, só que o N O era N, 6. o N de T é que é 9, não é isso? O N de 9 é que é 6, Isso. certo? Então, é vezes essa expressão aqui, justamente calculada onde? No N daquele T, que é o 9, no N de 9, que é 6. Certo? Então, você substitui a expressão de cima aqui, o N, por 6. Toda essa expressão aqui. Tá? Substitui nessa expressão aqui o T por 9. Toda essa expressão aqui. E multiplica as duas, porque da regra da cadeia que estava aqui na página anterior, né? A primeira regra da cadeia que a gente usou. A derivada da minha F era a derivada de fora, que é a V, calculada no N de T0, que é 6, vezes a derivada da de dentro, calculada no T0, que é 9. Esse produto aqui que vocês precisam fazer. Tá dando para ver direitinho a minha mesa de digitador como é que fala, gente? Mesa digitalizadora de primeiro mundo aqui. Todo mundo consegue enxergar as contas que eu estou fazendo aqui? Tá dando pra ver. Todo mundo entendeu? Então, Obrigada, professor. só faltou substituir os valores e ver se bate com a resposta lá de trás. Tá joia? Regra da cadeia tem que ter muita calma para não errar, tá bom? Primeiro passo é identificar quem são as funções envolvidas na composição, certo? E escrever a regra da cadeia, cada passagem envolvida da regra da cadeia para não errar em continha. Ok? Beleza. Depois você me dá uma resposta, ver se você conseguiu chegar na resposta do livro, tá, Clara? Falo sim. O resto, o pessoal entendeu o que eu fiz aqui? Quer que volte alguma coisa? Quer que faça essas contas aí também? Eu faço, só acho que a gente não precisa perder muito tempo com isso. As contas acho que vocês conseguem fazer. Mas se muita gente tentou e também não bateu com a resposta do livro, pode ser um descuido de vocês, ou pode ser que o livro esteja errado também, né? Pode acontecer. Beleza? Próxima mãozinha levantada. Não tem. Não tem mais ninguém? O assunto está tão fácil assim, gente? Ou está tão difícil que vocês não têm nem dúvida? Não sabe nem perguntar a dúvida. Fábio quer falar alguma coisa. Fala, Fábio. Fábio, fala aí, cara. Depois eu vou... Professor. Só uma coisa que eu ia falar. Depois eu vou disponibilizar esse link, tá? Antigamente esse link vinha automaticamente para mim, eu já disponibilizava para vocês, lá no Moodle mesmo. Mas agora não está vindo. Então, o que eu fiz da outra vez com a outra turma, eu tenho que achar o link que aparece aqui no final, no chat. Certo? Aí, o que foi? Eu carreguei ele, porque ele fica muito pesado, eu tentei colocar ele direto no... Eu não lembro o que eu tentei colocar o link no Moodle, o Moodle não aceitou. Eu tentei colocar o arquivo todo da gravação, o Moodle também não aceitou, que era muito grande. Então, eu acabei fazendo o seguinte, subi a aula gravada para o YouTube, peguei o link do YouTube e coloquei lá no Moodle.
Tá bom? Então pode ser que eu tenha que fazer isso de novo, se eu não conseguir colocar direto o link da gente aqui para vocês. Vou tentar primeiro isso, colocar o link direto lá no Moodle. Se não der certo, eu vou fazer esse caminho aí, tá? Fala, alguém começou a falar e eu interrompi. O Fábio. Fábio, escreve aqui no chat então, Fábio. Você não está conseguindo falar? Professor. Tem um Pedro com a mão levantada também, é você? É eu mesmo. Então vai, Pedro. Professor, é uma dúvida bem rapidinha aqui. Quando a gente estava vendo a aula sobre limite, chega num ponto que ele fala sobre a definição normal, né, mais usual que usa para limite, que é aquele limite, f de x é igual a L, quando x tende a x0, né? Ok. Só que tem uma outra forma de escrever, que é uma forma, tipo assim, um pouco muito complicada. Tipo assim, eu consigo entender no aspecto macro da coisa, eu consigo ver e entender o que ele fala, porque eu entendo a questão do limite, mas você vai cobrar Não. O limite pela definição, né? Tem uma aula específica, acho que ele faz. Vamos calcular o limite pela definição da função afim. Não é isso? Uhum. Com épsilons e deltas, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Ótima pergunta, Pedro. Isso aí não vai ser cobrado desse jeito, certo? Uhum. Essa é o cálculo do limite via definição. Dado um épsilon, encontra um delta, piriri, pororó, aquelas contas lá, é só para ver o tamanho da encrenca que vocês... aquilo lá é o seguinte, é para você ver o que tem que ser feito. E depois, com alguns teoremas e alguns resultados, ele mostra como fazer aquilo de uma forma muito mais simples. Certo? Então, ele gasta uma aula para fazer aquilo, justamente para você ver o quão complicado seria se você não fizesse uso de outras ferramentas que ele apresenta depois. Tá? Então, a maioria daqueles exemplos que ele faz, que tem uma fração, e aí quando o x se aproxima do ponto, 0 em cima e 0 embaixo, né? E aí ele até fala que tem que multiplicar pelo conjugado, tem que dar um jeito de você sumir com... Acho que ele usa esse termo até, sumir com a indeterminação. Quer dizer, se a função é contínua, é muito fácil você calcular o limite, basta calcular a função no ponto. O ruim, o chato e também o interessante é você conseguir calcular o limite quando você não pode substituir o valor da função no ponto. Certo? Que são os exemplos que ele coloca lá. Então, quase sempre, a maioria dos exemplos é do tipo x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Quando x tende a 2, né? Que é uma coisa que zera em cima e zera embaixo. E aí, como é que você faz? Certo? Então, tem vários truquezinhos para trabalhar com essa fração e deixar ela numa forma em que, aí sim, ela se transforma numa função contínua, e aí calcular o limite, é só calcular o limite substituindo o valor. É esse o caminho que a gente vai usar. Tá bom? Essa pergunta é importante, não percam... Eu acho até que eu não passei exercício para vocês fazerem daquele jeito, né? Calcular limite via definição, acho que eu não pedi. Não era para eu ter pedido. Se eu pedir, vocês me avisam aí, eu despeço. Porque realmente não vai ser cobrado. Mas a aula eu achei interessante mostrar para vocês valorizarem o caminho mais simples apresentado depois. Certo? Que também, às vezes, não é muito fácil de você sacar qual é o truque que você tem que fazer para simplificar a fração e eliminar a singularidade que ele fala, né? Deixar de ser uma coisa que zera o numerador e o denominador para ficar uma coisa mais simples. Então, é nesse sentido que eu passei a aula para vocês assistirem. Beleza, Pedro? Ok, muito obrigado, professor. De nada, Maria Eduarda? Professor, é importante para a prova saber esboçar cada gráfico ou só Não. entender como que cada um funciona? O
o As esboço do características. gráfico, o esboço de gráfico vai ser o próximo assunto, certo? Tá. É porque teve Então, alguns exercícios que cobraram. é? Foi. Talvez Então, pode deixar para a talvez- próxima, então. Não, deixa eu falar melhor um pouquinho, então. Talvez esses exercícios eram sobre a função exponencial ou a logaritmo? Isso. Certo. É porque lá, aquilo sim, porque é um esboço de gráfico, digamos assim, do ensino médio, Uhum. certo? O gráfico da função exponencial, aquela cara que ele tem, se ele é crescente ou decrescente, dependendo da base da exponencial, é um assunto do ensino médio, tá bom? Então, boa parte boa parte não, mas acho a parte introdutória que fala sobre exponencial e logaritmo ali, diz respeito a coisas que vocês deviam ter trazido do ensino médio, e se não trouxeram ou esqueceram, eu passei umas aulas de revisão também, tá? Então, saber a cara do gráfico da função exponencial e do logaritmo pode ser útil sim, pode ser cobrado na prova. O que vai acontecer, que eu estava falando antes, é que no capítulo 3, a gente vai estudar como que a gente usa a derivada para poder, com isso, plotar ou esboçar gráfico de funções mais complicadas. Saber em que região uma função é crescente, decrescente, tem máximo e mínimo, essas coisas vão ser importantes para a gente poder calcular quando que o lucro é máximo numa empresa, quando que os custos são mínimos, esse tipo de, a gente chama otimização. Você quer otimizar a sua matéria-prima, a sua mão de obra para obter o maior lucro possível. Então, é um estudo de máximo de função. Então, isso aí a gente vai ter sim, mas isso cai na outra prova. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Pedro está com a mão levantada ainda ou é de novo? Ah, tava indo, desculpa, professor, esqueci. Não, beleza. Mais alguém? A hora é agora, gente, por favor. Vocês me atualizem um pouco, porque às vezes eu confundo com o pessoal de GAL. Eu passei a lista de horário de monitoria para vocês, não passei? Alguém aí me dá um retorno. Ninguém me dá um retorno, quer dizer que eu não passei? Passou sim. Obrigado, Vitória. E também o fórum, né? O fórum você vai lá e deixa suas dúvidas por escrito e depois algum monitor entra em contato com vocês, escreve a resposta, posta, todo mundo vê, tem acesso. Passei isso também, passei? Vitória, diz aí. Sim. E tá funcionando? Olha, até agora eu não vi nada sendo postado lá, não. Você diz de dúvida dos alunos ou de respostas dos monitores? Ou de nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Bom, se vocês não estão... Só teve um tópico que foi feito pela Clara, mas não foi respondido. Não foi respondido? Não, mas não era bem uma dúvida. É porque você falou assim, ó, fórum para discussão. Isso. Como é que é? Ainda não tinha saído os exercícios de uma aula, aí eu perguntei. Mas depois, no mesmo dia, você postou os exercícios que era para aula. Ah, tá. Mas eu queria saber se vocês, deixando dúvida lá, se os monitores estavam respondendo. Mas então, Ninguém deixou dúvida ainda. Se ninguém deixou dúvida, porque essas aulas são muito boas, hein? Pelo amor de Deus. Não sobra... Ah, outra coisa, gente, por favor, ó. Um erro muito grave é você achar que só porque você entendeu a aula que o professor deu,
o Renan ou qualquer outro que você escolher, só porque você entendeu o que ele falou, você sabe fazer exercício. Não funciona assim, tá? O jeito de você medir se você está aprendendo é fazendo os exercícios que eu peço. Sentar a bunda na cadeira, ir lá e fazer os exercícios mesmo. É assim que você estuda. Não fica lendo, relendo, assistindo a aula uma ou duas vezes, não, na internet ou onde for, que você acha que porque você entendeu o que foi falado, você sabe fazer. Não funciona bem assim, tem que fazer exercício. Tá? Botar a mão na massa, tampa, lê um exemplo uma vez, depois tampa ele, tenta fazer, refazê-lo sem olhar, ou tenta fazer já o exemplo de cara, como se ele fosse um exercício, e depois você olhar o que está feito como uma correção. Esse é um jeito bom de funcionar. E tem muito exercício no livro, né? Muito exemplo feito no livro. Então, essa é uma boa tática de estudo. Ficar lendo e assistindo a aula muitas vezes não parece ajudar muito na hora de botar a mão na massa para fazer os exercícios. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem? Vamos lá, gente. Só uma pessoa teve uma dúvida de exercício. Será possível isso? Vamos, gente. Na verdade, é porque assim, a gente meio que não tava contando com essa aula, então a gente foi meio que dando uns jeitinhos assim, se ajudando e tudo mais, então não sobraram tantas dúvidas de Não, exercícios em si, mas ótimo. mais pela característica da prova, sabe? Porque às vezes a gente fica meio sem dimensão por nunca ter feito provas dessa dimensão, assim, de faculdade, que vale 6, 7 pontos, uma única questão. Então, assim, a gente fica meio mais inseguro quanto à prova mesmo. Okay. Como vai ser avaliado. Então, as nossas dúvidas eram principalmente voltadas para isso, pelas características da prova. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Eu incluí vocês na meta-turma de cálculo 1? Não. Não. Não, né? Não. Tá bom. Não. É porque os professores de cálculo 1 se juntaram e criaram uma turma gigante, que eles chamam de meta-turma de cálculo 1. O conteúdo deles é parecido com o nosso, só que é bem mais aprofundado, né? Então, eu fiz isso com o pessoal de GAL, só que a minha turma de GAL é o contrário. Eu tenho a GAL da matemática. Vocês têm GAL também, né? A GAL de vocês é de 4 horas, não é isso? Vocês têm uma meta-turma de GAL, não é isso? Temos. E lá tem estudo dirigidos e coisa e tal. Então. Isso. Só que eu fiz isso com a minha outra turma, com a turma de GAL, eu fiz isso, só que era o contrário, quer dizer, a turma que eu dou aula são 6 créditos, o conteúdo é maior que o de GAL, o de GAL de vocês e da engenharia. Então, eles participarem da meta-turma de GAL não causava muito problema, porque não ia aparecer conteúdo que não era para eles, certo? Agora, no caso de vocês, se eu incluísse vocês na meta-turma de cálculo 1, e aparecer lá vários tópicos que eu não vou apresentar para vocês, não está na ementa da disciplina de vocês, e que eles cobram lá em mais detalhes, e daí ia dar uma confusão na cabeça de vocês e assustar muita gente, então eu não incluí, certo? Não incluí. Por conta disso, vocês ficaram com, assim, um curso mais direcionado. Os exercícios são escolhidos mais direcionados a vocês, né? Se fosse para lá, vocês teriam uma gama muito grande de exercício aplicado em toda a área. Então, eu tentei fazer o que eu achava melhor para vocês, direcionei mais, reservei a nossa turma ao assunto que mais está relacionado a gente, certo? Então, por exemplo, não sei lá,
Mas talvez, né? Talvez lá eles cobrem algum exercício que envolva essa demonstração do limite pela definição. Eu sei que um assunto que eu não falei, que eu falei agora de pouco, né, para vocês, eu não entrei nesse assunto ainda, se for necessário, mais para frente a gente entra, que é o limite de uma função quando o x, o valor da variável livre, se aproxima de mais infinito ou de menos infinito. A gente fala, quando x tende a mais ou menos infinito, como é que a função se comporta? Então, por exemplo, vocês sabem o gráfico da função tangente, né, lá do ensino médio. Quando o x se aproxima do π sobre 2, pela esquerda, né, por valores menores que π sobre 2, a função tangente tende a mais infinito. Esse é um tipo de limite também que a gente não falou aqui e nem vai falar tão cedo. Talvez mais para frente, se precisar, a gente apresenta esses limites, mas não. Mas lá no cálculo 1, se vocês tiverem amigos fazendo cálculo 1 lá, e ver se vocês tiverem visto a prova que eles fizeram, alguma coisa assim, pode aparecer esse tipo de limite, que eu não vou cobrar aqui. Tá bom? Tudo bem. Mais alguma coisa? Professor, eu queria saber se você, por exemplo, se a internet cair ou algo, luz ou alguma coisa do tipo durante a prova, você sabe o que acontece? Se ela é encerrada e a gente não consegue retornar, se você consegue retornar dentro do tempo, porque isso está variando de matéria para matéria. Não, mas eu acho que o tempo já é dado largo assim para justamente dar conta desses problemas. E eu imagino que Mas a gente não consegue retornar a prova. eu acho que Se consegue. cai a internet. Eu acho que sim. Acho que você retorna e o cronômetro que mede o tempo para quando a força acaba. É porque geralmente uma tentativa, se você encerra, a internet cai, pelo menos o que os professores de GAL disseram para a gente é que a gente não conseguiria retornar. Com uma tentativa. Aí se tem duas tentativas, a gente consegue retornar. Entendi. Com a queda da internet. E mesmo assim, a prova deles foi com uma única tentativa. Sim, a prova deles foi com uma tentativa. Eu acho que foi a atividade que tinha duas. Não. O problema de ter duas tentativas estava sendo porque você viu que lá na atividade tinha, por exemplo, valendo a nota mais alta? Eles não optaram por isso por causa, tipo assim, você faz a prova 2 vezes e aí você tem chance de ter uma nota maior só porque você está fazendo 2 vezes. Então, assim, o problema das duas tentativas está sendo isso no site. Ô, professor, dá licença. Oi. É porque aconteceu comigo isso em GAAL e se você não finaliza a tentativa, você consegue voltar nas questões sim. Aconteceu comigo na prova de GAAL semana passada. E se você não chegar a finalizar, fez todas as questões, respondeu todas. Então, se você finalizar, é porque você já terminou a prova. É isso, então, tanto faz. Entendeu? Mas se cair no meio, por exemplo, respondi uma questão, a luz caiu, liga o computador de novo, tem que ser dentro do prazo de 5 horas, mas você consegue responder normal. Só não pode finalizar a prova. Depois que você respondeu toda, você clicar no finalizar tentativa, aí já era. Mas aí também, se você finalizou, você já está enviando o resultado, não é isso? Daí você não ia ter outra chance mesmo. Antes de você finalizar, antes de você responder todas as, 4, 5 perguntas e clicar em finalizar, você pode abrir quantas vezes for necessário. Que ótimo. Então, porque aprendi a duras penas, fiquei desesperado na prova de GAAL e o monitor falou comigo que não tinha problema. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. Eu já estava no desespero, porque aqui perto de casa está tendo inconstância na luz, então de vez em quando cai, aí eu já estava assim, pronto. Não, a mesma coisa aqui, só que foi, na verdade, a internet que caiu. Mas não deixem para a última hora, né? Porque daí se cair e não voltar a tempo,
né? Vai ficar até a quinta-feira, meia-noite da quinta-feira. Então, se deixar para entrar lá na quinta-noite e a luz cai e aí não volta a tempo, aí complicou. Mas a ideia de ter dado de que estão dando esse prazo grande é por conta disso mesmo, né? Agora, eu realmente não sabia. Eu vi que eles tinham proposto 2 tentativas, depois deixaram uma tentativa só. Mas tem muita coisa que eu não... Eu acompanhei as discussões do grupo de GAL, mas como a GAL que eu estou dando é um pouco diferente, eu não dei muito pitaco nas escolhas que os professores lá fizeram. Mas eu sei que tem esse negócio mesmo, de 2 tentativas e tal. Mas tá bom, então bom saber. Não tem problema. Vamos lá? Mais alguém? Mais alguém? Ó, o Zian falou. Zian, foi você que falou. O Zian falou por escrito aqui, ó. Se for dentro do prazo de 5 horas, você consegue voltar. Aconteceu comigo em Gal. Beleza. Vamos lá, gente. Bom, se ninguém mais tem dúvida, também não adianta a gente ficar aqui. Professor, uma dúvida. Ah, A metaturma que você mencionou de cálculo, ela tem, lá dentro da metaturma, tem a monitoria também ou não? é a mesma de vocês. Eu conversei com a coordenadora e ela me cedeu os monitores que atendem eles, atendem vocês também. Entendi. Eu tenho interesse em entrar nessa metaturma. Eu posso fazer essa solicitação? Não, não pode. Não pode, quer dizer, não sei se pode, mas eu acho, não sei. Oficialmente não pode, sabe? Teria que conversar com alguém, ver se a equipe de cálculo 1 permitiria, aí alguém tem que, pelo que eu sei, né, teria que introduzir você manualmente, sabe, pegar seu número de matrícula e colocar lá e convidar tal. Então, o que acontece é que tem muita gente fazendo cálculo 1 e tem várias outras disciplinas igual a nossa. Provavelmente, o que eu imagino se for uma pessoa que queira entrar lá, alguém não vai se incomodar em colocar essa pessoa, manualmente colocar o nome dela, número de matrícula lá e convidá-la para a metaturma. Agora, se a nossa turma inteira quiser, por exemplo, e mais outras, porque tem pessoal de farmácia também faz o MAT 130, que é um cálculo 1 também de 4 créditos. Então, se outras pessoas quiserem, eu acho que eles não vão permitir, não. Mas, de qualquer jeito, a gente tem... se você quiser alguma coisa que está lá dentro, eu posso te passar, não tem? O que tem na metaturma que poderia ser de interesse é a mesma coisa que poderia causar confusão também, porque são assuntos que eles estão vendo que não cai para a gente. Não é da ementa da nossa disciplina. Certo? A monitoria e o fórum que eles têm, você também tem. São os mesmos. Você tem acesso a eles também. O livro que eles usam são outros, e os exercícios que eles escolhem são outros. As aulas que eles indicam, embora seja também do mesmo professor lá, o Renan, não são... Eu não indico todas as aulas que eles indicam. O conteúdo deles é maior. Uhum. Sabe? Então, eu não acho uma boa ideia, não. Eu não acho uma boa ideia, que acho que vai causar mais confusão do que ajuda. As aulas, né? As aulas são não são as mesmas, porque lá tem mais, né? Mas o assunto que você poderia... eu quero assistir a aula que eles estão vendo lá para tratar do assunto de derivada, por exemplo. É a mesma aula nossa. É a mesma aula. Certo?
Só que o nosso tem algumas Tá, coisas a mais. Aquelas 3 aulas que eu coloquei no YouTube sobre função exponencial, eles não têm, a gente tem. Se eu fizer alguma coisa direcionada para vocês, que eu estava olhando aqui, estou até pensando em talvez fazer alguma coisa. Se bem que, bom, não sei ainda, mas estou pensando em esse assunto da seção 2.5, análise marginal e aproximação por incremento. Eu estou pensando em fazer uma aula, talvez, uma aula como essa aqui para vocês, bem direcionada. Ou então, eu vou procurar, estou falando isso agora e já estou lembrando que acho que eu já fiz isso. Eu procurei na internet e achei algumas pessoas que deram especificamente essa aula sobre custo marginal e análise marginal de custo e de receita e coisa e tal. Por quê? Porque no curso de cálculo comum, se você entrar lá no curso, na metaturma de cálculo 1, não tem aula nenhuma do professor Renan que fale sobre esse tópico, que é um tópico importante para vocês. Então, eu fui atrás de outras aulas, de outros professores, peguei lá 1 ou 2, acho que 3 videozinhos, que falam sobre essas coisas. E estou pensando em talvez eu mesmo fazer uma coisa nossa. Mas não sei ainda se vou fazer, porque talvez fique muito redundante, só a repetição da mesma coisa. Parece que está bem explicadinho lá naqueles vídeos que eu achei. Mas se for necessário, eu faço. Mas por que eu comecei a falar disso tudo? Bom, acho que era para justificar que acho que vocês não vão ganhar muito se entrarem lá, não. Além de que acho que eles não deixariam a gente entrar como uma turma toda. Fala, Maria Eduarda, está com a mão levantada. Tá bom, muito obrigada, professor. De nada. Professor, a gente está tendo um cálculo 1 mais direcionado para essa área financeira. Aí, por exemplo, no próximo semestre a gente tem cálculo de várias variáveis. E pode acontecer de não ser com você e a gente ter um mais amplo e ser impactado por esse estudo mais direcionado ou não? Não, porque eu vou cumprir a ementa da disciplina de vocês, certo? Uhum. A ementa da disciplina de vocês, lá, por exemplo, vão ser... bom, podia citar alguns exemplos de assunto que aparece em cálculo 1, mas não aparece para vocês. Por exemplo, lá na frente, quando a gente falar em integração, técnicas de integração, então, o cálculo 1 aprende alguma técnica de integração que vocês não vão... A gente não vai estudar aqui, certo? Mas, lá na... Bom, a não ser que o professor que for dar função de várias variáveis, né, que você falou... Isso. A não ser que ele resolva cobrar alguma coisa que não foi coberto pela ementa do curso de vocês, mas aí quem está errado é ele, certo? Então, vocês têm acesso à ementa dessa disciplina no colegiado de vocês, você tem. Então, lá aparece lá tudo discriminadozinho, por exemplo, cálculo de integração por frações parciais. Isso não cai para a gente, é uma técnica de integração que a gente não estuda, beleza. Aí chega no semestre que vem, lá o professor vai fazer um exercício e ele fala assim, então vamos usar aqui frações parciais para calcular essa integral. Aí cabe a vocês, sabe, falar assim, professor, esse assunto a gente não aprendeu em cálculo 1, e inclusive não está na ementa, porque daí pode achar, poxa, mas o professor não deu. Falo, não, esse assunto, inclusive, a gente lembra muito bem que teve uma aula síncrona no dia 31 de agosto, e o professor falou que esses eram um assunto que a ementa da gente não cobria. O senhor pode dar uma luz para a gente, dar uma dica, uma revisadinha rapidamente nesse tema aí, porque a gente não viu isso em cálculo 1, entendeu? Então, não sou eu que eu não vou deixar de dar coisa para vocês que vai fazer falta lá para frente, não. Eu vou cobrir toda a ementa que eu... Mas isso é específico de cada curso? Por exemplo, a ementa de cálculo de contabilidade é diferente da ementa de cálculo de matemática, por exemplo? Não, eu acho que não, porque o contabilidade faz junto com vocês, não faz? Tem alunos de contabilidade com você fazendo aqui com a gente. A gente é de contabilidade, na verdade.
A maior parte aqui é contabilidade. Então, mas tem, então, qual que é outro? Administração, né? Porque é assim, algumas disciplinas que não são cálculo 1 completo, que foram, o seu colegiado, por exemplo, achou que cálculo 1 completo era muita coisa. Então, 6 horas, 6 créditos, cálculo 1 era muita coisa. Então, ele enxugou um pouco a ementa e propôs para o departamento de matemática dar esse curso desse jeito. Então, a gente faz desse jeito. Então, por exemplo, vamos supor que a administração fez essa alteração e sugeriu que a gente criasse essa disciplina. Aí o departamento de matemática aceitou e criou essa disciplina que chama Matemática A, que é um cálculo 1 disfarçado e tal. Beleza. Aí veio a contábeis e falou, ah, não, eu quero que vocês deem para a gente também esse cálculo que vocês estão oferecendo para a administração. Então, aí, o seu curso, o colegiado do seu curso, que se adequou a esse cálculo 1 disfarçado. Mesma coisa a pessoal da farmácia, por exemplo. Eles fazem uma matéria, desculpa, que chama MAT 130, Matemática 130, que é um cálculo 1 também. Tem algumas diferenças em relação ao cálculo 1 de vocês? Tem. Eu não sei exatamente quais são, e do meu ponto de vista, a matemática não devia, sabe, cada curso que pede um cálculo 1, a matemática vai lá e cria um cálculo 1 específico para aquele curso. Eu acho que isso dá muito trabalho, você não pode ter o mesmo professor dando junto essas disciplinas, causa transtorno para a gente. Mas, bom, isso é outra coisa. O departamento de matemática aceitou, então tem lá essa disciplina que chama MAT 130, a ementa dela é um pouco diferente da de vocês. Também é uma disciplina de 4 créditos. Então, é parecida com a de vocês e ambas são bem diferentes do cálculo 1 de 6 créditos. Mas, mesmo assim, tem diferenças entre a MAT 130 e a MAT A de vocês. Não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu acabei... Não, entendi sim. Era só isso mesmo, porque então, eu não sabia que então tinha não vai essas fazer ementas específicas. Eu não vou roubar, não vou deixar dar de assunto que o seu curso pediu. Eu vou seguir a ementa do seu curso. Isso não deve fazer falta na disciplina do próximo semestre, certo? Mas se o professor lá chegar querendo cobrar alguma coisa diferente, eles vão lá, olham na ementa agora e falam assim, esse assunto não tinha na ementa de matemática matemática A. Ou se tiver lá e eu não dei, aí vocês falam, o professor Marcelo mentiu, então, que ele tinha isso na ementa e ele não cobriu, tá? Mas eu não pretendo fazer isso, não. Só se passar despercebido, mas... A ideia é cobrir a ementa toda do curso de vocês. Ok? Mais alguma coisa? Minha orelha tá doendo, já que esse fone de ouvido aperta a orelha da gente. Vamos lá? Bom, também são 8h25. Agradeço, então, a presença de todos. Se tiverem dúvida, então, de novo, conselho, o jeito de estudar para a prova é fazendo exercício, tá? Principalmente os que eu marquei, e trocando informação com os amigos, tá? Porque às vezes, igual a menina que pediu para eu fazer exercício, claro, né? Às vezes a gente não consegue ver o erro, né? Que a gente está fazendo. E às vezes é só um erro de um expoentezinho, mas aí você troca informação com o amigo. Você está fazendo direitinho, só não está batendo. Porque você errou. Em vez de 2/3, você escreveu 2. E aí nunca vai dar certo mesmo. Então, às vezes, só olhar o que o amigo fez, ou como é que trocar informação aí via WhatsApp, ou qualquer que seja o meio, já resolve o problema. Tá bom? Além disso, tem os monitores, tem o fórum, tem eu. Tá bom? Bom, é isso. Vou encerrar a reunião aqui e vou tentar ver se aparecendo o link aqui, eu já coloco para vocês lá
Depois alguém me confirma se conseguiu acessar o link da gravação e coisa e tal. Tudo bem? Tá, ok, professor. Muito obrigada. Mais última chance para tirar dúvida, então. Dou-lhe uma. Quando eu acabar de tomar esse copo d'água, se não tiver dúvida nenhuma, encerramos, tá bom? Dou-lhe duas. Bom. Que bom, então, que ninguém tem dúvida. O assunto está bem entendido. Espero que amanhã dê tudo certo. Tá joia? Grande abraço. Evitem sair de casa e se cuidem. Entrou? Um abração a todos. Vou parar a gravação. Deixa eu ver aqui. Me ensinaram que tem que parar a gravação em outro lugar. Parar a gravação. Estou parando a gravação. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite.